Segunda Reis, capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, reinou Amazias, o filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, todavia não como Davi, o seu pai. Ele fez segundo todas as coisas, como fez Joás, o seu pai. Todavia, os lugares altos não foram removidos. Até aquele momento, o povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E sucedeu tão logo o reino foi confirmado na sua mão, que ele matou os seus servos que haviam matado o rei, o seu pai. Porém, os filhos dos assassinos ele não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou, dizendo: os pais não serão levados à morte pelos filhos, nem os filhos serão levados à morte pelos pais, mas cada homem será levado à morte pelo seu próprio pecado. Ele matou de Edom, no vale do Sal, 10.000, e tomou Selá por guerra, e chamou o seu nome de Jocteel até este dia. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, o filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, olhemo-nos um à face do outro. E Jeoás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha para o meu filho como esposa. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu, na verdade, tens ferido a Edom, e o teu coração tem te exaltado. Gloria-te disto e detenha-te na tua casa. Afinal, por que mexerias com a tua dor para que caias, de fato, tu e contigo Judá? Porém Amazias não quis ouvir. Portanto Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, olharam na face um do outro em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e fugiram cada homem para suas tendas. E Jeoás, rei de Israel, pegou Amazias, rei de Judá, o filho de Joás, o filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio até Jerusalém e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, 400 côvados. Ele tomou todo o ouro e prata e todos os vasos que foram achados na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e reféns, e retornou a Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás e tudo o que ele fez e o seu poder, e a forma como ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. E Jeroboão, o seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. E o restante dos atos de Amazias não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ora, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Mas eles enviaram após ele a Laques, e lá o mataram, e o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, com os seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade, e fê-lo rei em lugar do seu pai, Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá. Depois disto, o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, o filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Ele restituiu o termo de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual ele falou pela mão do seu servo Jonas, o filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Éfer. Porque o Senhor viu a aflição de Israel,
que era muito amarga, porque não havia nenhum escravo nem livre, tampouco algum ajudador para Israel. E o Senhor não disse que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, mas salvou-os pela mão de Jeroboão, o filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão e tudo o que ele fez e o seu poder, como ele guerreou e como ele recuperou Damasco e Ramate, a qual pertencia a Judá para Israel, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, a saber, com os reis de Israel, e Zacarias, o seu filho, reinou no seu lugar. Capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Azarias, o filho de Amazias, rei de Judá, a reinar. 16 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jecolias de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que o seu pai Amazias tinha feito. Salvo que os lugares altos não foram removidos, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o Senhor feriu o rei, de modo que ele ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou em uma casa separada. E Jotão, o filho do rei, esteve sobre a casa, julgando o povo da terra. E o restante dos atos de Azarias e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Assim Azarias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jotão, o seu filho, reinou no seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, o filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria por 6 meses. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, como os seus pais haviam feito. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Salum, o filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo, e o matou e reinou no seu lugar. E o restante dos atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, a qual ele falou a Jeú, dizendo: Os teus filhos se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim sucedeu. Salum, o filho de Jabes, começou a reinar no ano 39º de Uzias, rei de Judá, e reinou um mês inteiro em Samaria, porque Menahem, o filho de Gade, subiu de Tirza e chegou a Samaria e feriu Salum, o filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou no seu lugar. E o restante dos atos de Salum e a conspiração que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu Tifsa e todos os que nela estavam, e os seus termos desde Tirza, porque eles não a abriram para ele. Por isso ele a feriu, e todas as mulheres dali que estavam grávidas ele partiu em 2 pedaços. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, o filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, e reinou por 10 anos em Samaria. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou em todos os seus dias dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. E Pul, o rei da Síria, veio contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que a sua mão pudesse estar com ele, para confirmar o reino em sua mão. E Menahem exigiu o dinheiro de Israel, a saber, de todos os homens poderosos em riquezas, de cada homem 50 shequels de prata para dar ao rei da Síria. Assim, o rei da Assíria retornou e não permaneceu ali na terra. Ora, o restante dos atos de Menahem e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, o seu filho, reinou no seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, o filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 2 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Porém Peca, o filho de Remalias,
um capitão dele conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no palácio da casa do rei, com Argob e Arié, e com ele 50 homens dos gileaditas, e ele o matou e reinou no seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, o filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou por 20 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar nos dias de Peca, rei de Israel. Veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Ijon, e Abel-Bet-Maaca, e Janoa, e Quedes, e Azor, e Gileade, e a Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os cativos para a Síria. E Oséias, o filho de Elá, fez conspiração contra Peca, o filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar. No 20º ano de Jotão, o filho de Uzias, e o restante dos atos de Peca e tudo o que ele fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, o filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e ele fez segundo tudo o que o seu pai Uzias tinha feito. Todavia, os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Ele edificou o portão mais alto da casa do Senhor. Ora, o restante dos atos de Jotão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, contra Judá. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Acaz, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 16. No 17º ano de Peca, o filho de Remalias, Acaz, o filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. 20 anos de idade tinha Acaz quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez aquilo que era reto à vista do Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai. Porém, ele andou no caminho dos reis de Israel e fez os seus filhos passarem através do fogo, segundo as abominações dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda a árvore verde. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear, e eles sitiaram Acaz, mas não conseguiram vencer. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria, e conduziu os judeus de Elate, e os sírios vieram para Elate e habitaram ali até este dia. Assim, Acaz enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou o teu servo e o teu filho, sobe e me salva da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, os quais se levantam contra mim. E Acaz tomou a prata e o ouro que foi achado na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e os enviou como presente para o rei da Síria. E o rei da Síria atentou a ele, porque o rei da Síria subiu contra Damasco e a tomou e levou o seu povo cativo para Quir, e matou Rezim. E o rei Acaz foi para Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e viu um altar que estava em Damasco. E o rei Acaz enviou a Urias, o sacerdote, o estilo do altar e o seu modelo segundo toda a sua execução. E Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo o que o rei Acaz havia enviado de Damasco. Assim Urias, o sacerdote, fê-lo quando o rei Acaz chegou de Damasco. E quando o rei era vindo de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se aproximou do altar, e sobre ele ofertou. E ele queimou a sua oferta queimada e a sua oferta de alimento, e derramou a sua oferta de bebida, e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar.
E ele trouxe também o altar de bronze, o qual estava diante do Senhor da frente da casa, de entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs no lado norte do altar. E o rei Acás ordenou a Urias o sacerdote, dizendo: sobre o grande altar queima a oferta queimada matinal e a oferta de alimento do anoitecer, e o sacrifício queimado do rei e a sua oferta de alimento, com a oferta queimada de todo o povo da terra, e a sua oferta de alimento, e as suas ofertas de bebida, e asperge sobre ele todo o sangue da oferta queimada, e todo o sangue do sacrifício, e o altar de bronze será para mim, para consulta junto a ele. Assim fez Urias o sacerdote, segundo tudo o que o rei Acás ordenou. E o rei Acás cortou as bordas das bases e removeu delas a pia, e abaixou o mar de cima dos bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedras. E a cobertura para o Shabat que eles haviam edificado na casa, e a entrada do rei na parte externa, tornou ele da casa do Senhor para o rei da Síria. Ora, o restante dos atos de Acás, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Acás dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar.